Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Verta, o seu anfitrião, e estamos aqui para fazer mais um review e mais um review literário. Acho que essa é a camisa do review literário, né? Que no outro vídeo eu tava com a mesma camisa. Hoje eu vim falar de um outro clássico, dessa vez da linha policial, que é um livro da Agatha Christie de 1939, mas se eu não me engano a linguagem dele foi adequada numa das traduções para português mais para frente. Antigamente, na época que ele foi publicado, era chamado de Os 10 Negrinhos, Mistério dos 10 Negrinhos, alguma coisa, e obviamente por questões de discriminação e tudo, etc e tal, o nome foi trocado para E Não Sobrou Nenhum. Até por isso que teve algumas coisas no livro que foram adequadas só por essa questão racial. Obviamente era algo que em 1939 a cabeça das pessoas era completamente diferente em relação a isso. Mas a história, obviamente, da Agatha Christie, então é uma boa história policial, bem construída. Apesar dela ter o Sherlock Holmes dela, que é o Poirot, né, o Monsieur Poirot, essa história não é dele, é uma história à parte. Eu acho uma excelente porta de entrada, porque ele é um livro um pouco diferente do que é o padrão. Todo mundo fala, a Agatha Christie é meio formuleta. Até é, mas tem muita coisa legal da Agatha Christie. Igual a gente lê Dan Brown, por exemplo. Dan Brown é forma... Tudo bem, os livros são legais. É diversão, gente, não é arte. É arte, mas vocês entendem. A história é a seguinte. 10 pessoas são, por motivos diferentes, são pessoas que não se conhecem, são convidadas para ir para uma ilha. Teoricamente, né, dentro da trama, bem deixado claro isso logo no começo. E eu tô falando essas coisas porque elas estão no resumo do livro, tá? Eu peguei um livro da biblioteca, por isso que eu tô sem ele aqui. Sim, eu uso biblioteca. Eu não tenho grana pra ficar bancando todos os livros que eu leio, então às vezes eu uso a biblioteca, excelente costume. E é um lugar muito gostoso pra ler. Essas informações que eu tô passando estão na capa do livro. Então, tipo, na contracapa, então não brigue comigo. Spoiler! Tipo, não é, cara. Tá no sumário da bosta do livro. As 10 pessoas vão pra ilha e as 10 morrem. E o livro conta essa história de quando eles chegam, que eles percebem que aqueles convites que eles receberam não eram aquilo e começam a morrer um a um. Só que qual que é o interessante? Por que chamava, antigamente, os 10 negrinhos? Na mesa de jantar tem 10 estátuas. E depois, nas versões mais novas, em vez de 10 estátuas de negrinhos, eles foram substituídos por 10 soldadinhos. O termo usado novo é esse. Inclusive no livro que eu peguei na biblioteca eram 10 soldadinhos. E o que acontece? Você tem 10 pessoas na ilha e começa a morrer um a um. Só que eles não morrem aleatoriamente. Por algum motivo, todos os cômodos da casa onde eles estão na ilha, e é uma ilha pequena, então assim, eles buscam pra ver se tem alguém na ilha e eles não acham ninguém. Todos os cômodos têm um poema. E o poema fala, tinham 10 soldadinhos, aconteceu não sei o que, agora são 9, aí aconteceu não sei o que, agora são 8. E todos esses não sei o que eu não vou ficar contando aqui, obviamente reflete a maneira da morte. Isso aí é a primeira vez que você lê, você fala, beleza, já vou saber como é que é o livro. Cara, não. Você é muito pego de surpresa. Você fala, caralho, como assim? Quando eu fui pegar esse livro pra ler, foi uma indicação da minha esposa. Foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li, eu nunca tinha lido nenhum deles. E resolvi falar dele porque eu retomei esse livro esses dias. Foi o último livro que eu li em 2017. Esse livro ele é muito legal por causa disso. Ele vai pegando essas coisas, vai morrendo. Eu tinha a preocupação de falar, mano, aí vai morrer o último e, sei lá, a última frase do livro é aí não sobrou nenhum, que é o título novo do livro, né? Aí eu falei pra minha esposa, tem solução no caso? Ela falou, tem. Eu falei, mas é uma solução mais ou menos? Tipo, baixou Jesus Cristo lá e falou, agora é a hora de pegar vocês de volta pro meu reino? Ou é uma explicação mesmo? Ela falou, não, uma explicação mesmo. E eu confirmei isso, falei, beleza. E quando você chega no final do livro, você fala, caralho, tem uma explicação. É tudo muito explicado. Explica como é que as mortes acontecem, explicam. Tipo, é uma coisa que a Agatha Christie tem de muito bom. Normalmente, como você tem a imagem do Poirot, do detetive, você tem aquela cena final, por exemplo, um outro clássico dela, que até virou filme recentemente, no final de 2017 tinha saído esse filme, que é o Assassinato no Expresso do Oriente. Você tem a imagem do detetive, então o detetive vai no final e explica tudo. Porque ele está explicando para alguém a dedução dele e, obviamente, é uma ferramenta para explicar para o leitor. Nesse livro, ela usa uma outra ferramenta. Diferente, mas é tudo muito bem explicado. É um livro rápido. O livro tem 272 páginas, de acordo com a Wikipedia. Você engole. Eu li em 3 dias. Porque você senta e, tipo, tem uma coisa que eu gosto muito de discutir com o Bach, né? A gente discutiu muito tempo essa questão literária e tal. Os capítulos são bem curtinhos. Tipo, no começo são 10 pessoas. Então, para dar aquela ideia de simultaneidade, que ela faz isso com muito esmero, os capítulos são curtinhos. Então, você tem essa ideia de que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo mesmo. Porque ele fala só um pouquinho do que essa pessoa tá fazendo, um pouquinho do que essa pessoa tá fazendo, um pouquinho do que essas duas pessoas estão conversando. E isso dá um ritmo muito legal. E é bacana que conforme elas vão se juntando, que nem tem
um capítulo que estão na mesa de jantar, jantando e discutindo isso. Como tem todo mundo ali, o capítulo é um pouquinho mais longo. Conforme eles vão se separando em duplas, trios ou ficam sozinhos, os capítulos voltam a se encurtar. Então tem um efeito sanfona de aumento e redução dos capítulos de acordo com a quantidade de personagens em cena. É uma tática que eu achei linda. Literariamente, é uma técnica que eu achei fenomenal. Eu falei, cara, você dá uma ideia de ritmo incrível e inconsciente. E você tá vendo um pouquinho tanto, isso aqui e tal. Show de bola. Então, assim, o ritmo tá garantido, a história é fantástica. Ela foge dos padrões da Agatha Christie. É um excelente livro de detetive, de mistério e tal. Te bota pra pensar algumas coisas. Porque ele tem uns conflitos ali que você fala, filho da puta, velho. Não pelo que aconteceu, mas por quem a personagem é. Isso é outra coisa legal. Você tem 10 personagens. Vamos pensar, se você tivesse 300 páginas com 10 personagens, você tem, tipo, 30 páginas para cada personagem. Sendo que você tem que contar uma história. O que é muito pouco. E mesmo assim, você sai dali falando, caralho, eu conheço muito bem cada personagem. Eu entendo a motivação. Quando vai chegando mais pro fim, você vai entendendo os comportamentos das pessoas. Então vale a pena. Se você não for uma pessoa de ler e por algum motivo maluco está assistindo esse que viu até o fim, tem uma produção, uma minissérie de 3 episódios da BBC inglesa, se eu não me engano. Inclusive tem alguns personagens, alguns atores famosos, né? Quando você vai olhar, é um monte de personagem que ele tem meio cara de secundário, do tipo, caralho, eu conheço esse cara, mas não sei de onde. Aí você vê, você assistiu uma paulada de filme com ele. Tem um cara que faz o papel de um general, ele é sempre o velho sério de um monte de filme. E um dos personagens, o juiz, ele é feito pelo mesmo ator que faz o Tywin Lannister, que tá mais velho e tal. Então, assim, é uma série bem montada. Os 2 primeiros episódios são bem fiéis ao livro. O terceiro episódio, não sei se por uma questão de ritmo, questão de tempo, alguma coisa, eles deram uma esculhambadinha, mas é aquela questão. Obviamente, o livro vai te dar uma ambientação, um conhecimento, um pano de fundo muito melhor. Por exemplo, você tem esse poema que tá em todos os quartos, na série fica evidente que esse poema tá em todos os quartos. Várias vezes tem o take de mostrando eles, mas nunca passa linha a linha. E ninguém lê o poema, né? Não tem aquele artifício de alguém vai e lê o poeminha. Então, no livro você sabe como é que é o poema logo, se eu não me engano, porque eu ficava voltando nisso, na versão que eu tava lendo, ele ficava na página 44. Eu sempre voltava, tipo, morria um, eu voltava pra lá de, deixa eu tentar adivinhar quem que vai morrer da próxima maneira, né? É bem legal, vale bem a pena a leitura. Como eu falei, ele foi atualizado, esse diálogo, essa narrativa. Esse diálogo não tem mais do que diálogo. Mas essa narrativa foi atualizada, então se você pegar versões mais novas, elas são muito boas, são muito fáceis de ler, e é um livro que prende, assim. Se você gosta de livro policial, é bem legal. Se você não gosta, dê uma chance, porque ele tem um pouco de teor diferente, você não tem o detetive investigando ali e tudo mais. E se você não sabe, ótima maneira de descobrir se você gosta de livro de mistério, policial, etc. Beleza, meus queridos? Quando vocês lerem, se vocês já leram esse livro, tem muita gente que já leu antigamente, deixe seus comentários. Ou fale comigo no Twitter, @givertamati, deve estar na descrição também. E deixe seu like. Se você deixar o seu dislike, justifique, por favor. Ninguém aqui é imune a críticas e a gente trabalha para melhorar. Se você realmente quer ajudar a gente, eu quero ajudar de uma maneira mais concreta, ajuda a gente no Padrim. Tá aqui o link na descrição do vídeo. Qualquer R$1 faz diferença pra gente. Porque é um dinheiro que a gente usa só pra cá. A ideia é, como eu falei, a gente tá aberto a críticas pra querer melhorar. Dessa maneira, em paralelo também, a gente tá aberto a receber dinheiro pra melhorar. O conceito é esse. É isso, meus queridos. Ajudem a gente, deixe o seu like, deixe o seu comentário e um beijão. E aquela coisa, se vocês tiverem uma dica, tipo, você já leu tal livro, ou você não quer ler tal livro pra eu fazer uma resenha e tal, deixe sua opinião. Vamos conversar, vamos discutir. Beleza? Beijão, gente. Até a próxima.